o elenco do Flamengo não tem comparação na América do Sul. Não tem comparação. Um dia pode perder. O Palmeiras, que é o segundo, terceiro, quarto, sei lá qual, segundo melhor elenco, perdeu do Bahia semana passada. Mas você não fala que o Palmeiras é incomparável, então o Palmeiras pode perder. Porque só tem porque só tem um incomparável. Um é incomparável. É o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. Esse tem um elenco incomparável. Mas não é que um dia perde, já perdeu. Dia. Não, mas não um dia não. Perdeu pro Córdoba, perdeu agora também. Um dia pode perder, William. Empatou com o Inter. Faz parte, né, Pascoal? Calma aí, né? Do futebol. Não tem. Meu avô, o meu avô falava uma coisa que era verdade. No tempo antigo, né? Ele falava assim, filho, não é todo dia que tem pão quente. Um dia você vai pegar o pão meio frio, vai pegar um dia o pão mais duro. É o caso. Pegou um osso. Aí eu vou elogiar o Leonardo Jardim, que montou uma estratégia de jogo. Estratégia de jogo eu não discuto, porque assim, você pode jogar com os 11 dentro da grande área, porque é a estratégia que você escolheu. O dia que o Carille botou 11 jogadores do Corinthians dentro da grande área, deu um contra-ataque, fez um gol, vocês estão lembrados disso no Allianz? Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras? E jogou com os 11 caras entrincheirados dentro da grande área, nem a tática do morcego. Aquilo tinha tanto morcego pendurado que não dava pra bola entrar. É tática de jogo. O que fez o Cruzeiro ontem? Montou uma tática suficiente para tirar a bola do Flamengo no meio campo, impedir as melhores ações e ele ficar com o contra-ataque. E o gol foi claramente isso que aconteceu. O segundo gol foi uma pichotada no finalzinho da partida. O Léo Pereira, eu não vou defender. Porque o cara da categoria do Léo Pereira, que almeja a seleção brasileira, não pode fazer um lance desse dentro da grande área. Sim. É simples, é o resultado do que aconteceu. Agora, você vai dizer que o Pulgar não é bom jogador? Claro. Você vai dizer que o Gerson não joga bem? Não, o elenco você vai dizer que o Cebolinha não jogou bem e ainda se machucou. Você vai dizer que o Luiz Araújo entrou e é mau jogador? Mas, ô vovozinho, me parece que o nosso querido Pascoal Calabres está falando que não tem adversário, então, que é incomparável. Não, adversário tem, tanto que tem que perder o jogo ontem, Zé. Tem adversário, tem jogo, e é bom que seja assim. Eu não estou entendendo onde que ele quer chegar com isso. É bom que seja assim. Essa sua defesa está sofrida hoje. Vamos fazer o seguinte. Não tem defesa sofrida. Eu sou questão de entendimento. Eu queria escutar de novo aqui. Vamos lá. Vai, Pascoal. Vamos fazer o seguinte. Ô, Pascoalzinho, toma uma pode aguinha perder aí. uma, não tem problema não. O Flamengo perdeu só uma, gente. O senhor faz o seguinte. Toma uma aguinha aí. Calma. Traz suquinho de maracujá aqui, por favor, Pascoalzinho. Calma. Isso, dá aquela engolida aí. Ó, é o seguinte, a gente vai ouvir o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz, vamos ver os treinadores, a gente vai continuar esse papo aqui. Pronto, isso, molha o bico aí, rapaz, não vai secar, não vai dar certo. Tudo sob controle. Ar-condicionado aqui não é bom não, vamos lá. Eu disse aos jogadores agora 2 minutos atrás. Há 1 mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Bom, o jogo é muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. A coletiva do Flamengo ontem foi curtinha, ninguém tinha mais perguntas, achei, nossa, curioso, né? Sempre tem tanta gente, é influencer, tem que pegar o voo pra voltar, né? Nossa, é tanta gente, né? Os canais oficiais, acabou ontem. 20 jogos, olha só, esse é o Felipe Luiz, tá? Como visitante. O aproveitamento do Felipe Luiz como visitante é sensacional. 75%. Obrigado, isso me ajuda muito. Isso. Sensacional. Gols marcados 27, 1.35 como visitante, gols sofridos 6, 0.30. A primeira derrota, caiu a invencibilidade como visitante, você vê, a primeira derrota agora. Né? Porque tinha perdido lá pro Córdoba, né? Mas aí tinha perdido em casa. E pro Fluminense também em casa. Então, agora é a primeira derrota. A gente fala muito do Palmeiras, que tem uma campanha impecável como visitante.
O Flamengo do Felipe Luiz também como visitante, a campanha é sensacional. Eu só vou jogar um negocinho aqui que eu tô... Prozinho? Tô gostando, Prozinho, pro vovozinho também, para continuar esse... Fica à vontade. Um amigo meu aqui chamado Donizete tá falando o seguinte... Donizete. Que incomparável só o Santos de Pelé. Que isso, hein? Não, esse aí é de outro planeta, esse aí, desculpa. Mas também perdia, esse né? Também perdeu alguns jogos. O Santos do Pelé não tem comparação. Aí não é assim, não tem como você eleger alguém que algum time que possa. Era um prazer ver aquele time jogar. Era uma alegria ver aquele time jogar. E quando todo mundo encaixava o jogo, eles encaixavam o jogo, era contra o Corinthians. Como eles encaixavam o jogo contra o Corinthians, era uma loucura contra o Corinthians, eles encaixavam o jogo com uma facilidade e só pedrada. E contra o Palmeiras e contra o Botafogo tinha jogo. Tinha. Botafogo e Santos tinha jogo, Santos e Palmeiras tinha jogo, e jogo daqueles assim, bem marcado, bem pegado, às vezes o Santos perdia, como o Flamengo perdeu ontem. A informação passada pelo técnico do Flamengo é absolutamente a realidade do jogo. O Flamengo foi impedido de atuar no meio-campo pela boa atuação do time do Cruzeiro. Parabéns para o Cruzeiro. Eu tinha dito aqui que o Cruzeiro era um monte de nada, e o Cruzeiro já está se transformando. Precisou de chegar um treinador, de tomar umas raquetadas na chegada, entender qual era o movimento do Cruzeiro, saber que tinha que tirar alguns jogadores, porque o time precisava ser mais ágil, mais rápido. Você viu o Vasco da Gama jogar ontem? Vi. O Vasco da Gama foi ágil, foi ligeiro, perdeu uma bola, tomou um gol, acabou o jogo. Porque o Palmeiras é desse jeito. Sim. Então, já muda o perfil. Como mudou o perfil do time do Cruzeiro. Totalmente. E aí a gente tem que elogiar o trabalho do treinador, que está encontrando o time, está botando os caras. O Caio Jorge? O Caio Jorge está com o perfume que a bola gosta. O Pedro ontem eu esperava mais. Eu não lembro, eu falei aqui do Rossi, né? Mas eu não lembro, mesmo nas as poucas derrotas do Flamengo, foi o Córdoba, foi o Fluminense e foi essa agora, né? Pro Cruzeiro, né? Com o Felipe Luiz, né? 17 chutes do Cruzeiro com 9 defesas do Rossi. É isso. São 16. E 6 chutes do Flamengo, né? São 6. É isso, 6. Né? 16 chutes com 3 defesas. 3 defesas ótimas do Cássio. 17 chutes do Cruzeiro contra 6 do Flamengo. Não só uma vitória, mas é uma vitória impositiva. Ainda mais se a gente levar em consideração o segundo tempo, o que foi o segundo tempo da partida. O que chama a atenção não é só a vitória, que né, já é difícil vencer o Flamengo, mas com imposição. O interesse do Flamengo em João Félix, craque português de 25 anos, e no vídeo de agora a gente vai dar mais detalhes sobre essa informação, sobre esse interesse do Flamengo. O Cebolinha, que ontem ele saiu sentindo dores musculares e o Flamengo atualizou a situação dele. O Flamengo informa, por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida desse domingo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor, ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na segunda-feira. Então, no caso, hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, gente, 6h04 da manhã do dia 5 de maio, para vocês verem como é que funciona. E tem também, galera, a agenda do Flamengo para essa semana, tá? Vamos lá, segunda-feira hoje, treino 10h30 da manhã, aquele regenerativo para quem foi titular ontem contra o Cruzeiro. Terça, treino 9h30. Aí na terça mesmo o time viaja, né, para a Argentina. Na quarta encara o Central Córdoba pela Libertadores. Na quinta, reapresentação 4h30. Sexta, treino 3h30. E sábado, Flamengo e Bahia, jogo 9 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro. Olha, 2 jogos difíceis para o Flamengo, tá? O Bahia vem fazendo bons jogos, inclusive 5 vitórias seguidas, tem feito bons jogos a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Pessoal, vamos lá, vamos para a informação principal desse vídeo, Flamengo e João Félix. Ontem, quase meia-noite, na verdade eu já tinha essa informação, porque um empresário que é envolvido no mercado da bola de transferência e faz muitos negócios, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, já havia me dado esse alerta. Ó, Venê, Flamengo tá de olho em João Félix. Eu, na ocasião, não levei muito a sério, mas a gente vai tentando descobrir, tentando apurar. Ontem, após o jogo, uma pessoa do Flamengo me respondeu confirmando sim essa informação, dizendo que sim, tem contatos já iniciados com o empresário do jogador, Jorge Mendes. As conversas estão sendo feitas pelo José Boto,
que tem uma ótima entrada com esse empresário, que é um forte empresário. Inclusive, confesso que eu não sei se ele continua sendo empresário do Cristiano Ronaldo, mas ele foi empresário do Cristiano Ronaldo durante muito tempo. Tanto é que o João Félix, quando surgiu no futebol, surgiu com o status de o novo Cristiano Ronaldo. Mas o tempo passou e ele não se tornou esse Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, o João Félix, ele tem 25 anos, o Flamengo quer contratá-lo para ser o 10, tá? Ou seja, brigar por uma vaga com a Arrascaeta, jogar, fazendo uma função bem parecida com o que a Arrascaeta faz atualmente. Inclusive, a Arrascaeta fez mais um golaço. E o João Félix, ele surgiu como um jogador, o novo Cristiano Ronaldo, meio atacante, que joga muito bem, promessa no futebol português, surgiu no Porto, então um jogador que chama a atenção de muita gente na Europa. Mas ele não vingou da forma que muita gente imaginava. Ele passou pelo Barcelona, passou pelo Benfica, foi comprado pelo Chelsea recentemente e na última temporada ele jogou pelo Milan e não fez uma temporada absurda com a camisa do time italiano, inclusive deve ser emprestado. Jogou também pelo Atlético de Madrid, tá? Clube espanhol. Então é um jogador que assim, tinha muita expectativa da imprensa portuguesa. Ele começou, galera, no Padroense, tá? Na categoria do Padroense, Benfica, estou vendo aqui, Atlético de Madrid, Chelsea. Ele pertence ao Chelsea atualmente. Ele tem um contrato com o Chelsea até 2031, um contrato longo. E o que o Flamengo quer? As conversas que o Flamengo já fez aí com o empresário do jogador e está tentando essa contratação. O Flamengo quer por empréstimo com uma opção de compra. Repito, é o José Boto que está à frente dessa negociação, junto com o Jorge Mendes. Não é uma negociação fácil, a verdade é essa, tá? A pessoa que me confirmou no Flamengo falou, olha só, Vene, é sim verdade, nós temos interesse sim, mas é uma negociação extremamente difícil, pode não acontecer. Óbvio que vazando esse tipo de notícia aumenta a expectativa da torcida em cima de uma grande contratação, porque seria uma grande contratação para o futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. A gente não tem dúvida disso, mas o Flamengo tenta. E, inclusive, essa pessoa do Flamengo me explicou o seguinte, o perfil João Félix será o perfil que o Flamengo vai buscar, exceto, óbvio, o Jorginho, que é um jogador mais experiente. Qual é o perfil? Jogador jovem, que tem ótima experiência na Europa e que ainda tem um grande vigor físico. O João Félix se encaixa perfeitamente nesse perfil. 25 anos, como eu já pude mencionar aqui, os clubes que ele jogou na Europa, e ainda tem um grande vigor físico. Inclusive, eu estava lendo alguns comentários nas redes sociais de torcedores do Flamengo criticando o João Félix. Mas ele é um jogador preguiçoso. Gente, calma, não dá para você classificar o jogador como preguiçoso assistindo algumas partidas dele. Mas é isso mesmo, ele tem contrato com o Chelsea até 2031, está emprestado ao Milan até o fim dessa temporada e o Milan não pretende contratá-lo, segundo eu li aqui na imprensa italiana. E o Flamengo tem a informação que o Benfica também tem interesse nesse jogador por empréstimo com uma opção de compra, ou seja, seria concorrente do Flamengo na busca pelo João Félix. Então, eu acho que seria uma grande contratação, sem sombra de dúvida, né, gente? Então, assim, é um jogador que chegaria, óbvio, com um status absurdo ao futebol brasileiro, seria uma contratação de peso, uma baita contratação no Flamengo, caso o Flamengo consiga realmente a chegada desse jogador. E você, torcedor, você gostaria de ver João Félix vestindo a camisa do Flamengo? Dê a sua opinião, tá? Gosto sempre de saber a opinião de vocês. Eu tô vendo aqui agora no site OGol qual foi a melhor temporada dele em número de jogos. Foi no Barcelona, cara, 44 jogos, 10 gols e 6 assistências. No Barcelona ele fez essa boa temporada aí. Na temporada 2018-2019 pelo Benfica, ele fez 43 jogos, 20 gols e 8 assistências. Eu acho que em relação a número, aproveitamento, essa foi a melhor temporada dele. Isso é tudo, nação, lembrando. Créditos e agradecimentos na descrição do vídeo. Até a próxima.